o pai estava plantando uma igreja e a convenção o convidou para sair, para passar 3 semanas fora, para trabalhar numa comunidade que tinha passado por um processo de divisão, as coisas estavam muito tensas, e o pai era muito experiente, e o pai estava com a comunidade muito pequena, muito nova, e ele, então, preocupado, chamou o filho, que era um menino crente, dirigia pequenos grupos, dava aula de escola dominical já, e disse: filhão, a missão me pediu para eu poder cobrir a igreja lá, a situação está muito difícil, eu queria que você pregasse nos próximos 3 domingos aí para mim. Ele disse: pai, você está ficando doido, pai, eu nunca preguei, assim, em púlpito, não. Eu disse: mas, meu filho, você dá aula de escola dominical, você dirige pequenos grupos, você dirige reunião de mocidade, qual é o problema, qual é a diferença? Você vai pregar o evangelho, vai falar de Jesus para as pessoas. E o filho tentou argumentar com o pai, tentando fugir do compromisso, e não conseguia. E as coisas foram ficando tensas, e o filho se sentindo pressionado, mas, ao mesmo tempo, o pai dele encorajando ele, até que lá pelas tantas o filho aceitou a tarefa. Chegou no domingo, no culto, a igreja estava lá toda na expectativa, o que o filho do pastor vai pregar. Ele levantou e perguntou: irmãos, quantos aqui sabem que eu vou pregar hoje? Ninguém levantou a mão. Ele disse: é um absurdo que vocês não saibam o que eu iria pregar, porque eu não vou pregar mais. Se meu pai está pregando a vida inteira o evangelho e vocês não sabem o que eu iria pregar, por que eu devo pregar? É perda de tempo. Vocês nunca prestaram atenção nem no que o papai falou. Nós vamos orar hoje, vocês vão voltar para casa e vocês vão pensar em tudo aquilo que o papai tem ensinado esses anos todos aqui para nós. Vamos orar. Todo mundo orou. Mas ele tinha mais 2 sermões. Ele tinha, então, no domingo seguinte, ele chegou na igreja, e a igreja ressabiada com aquele rapazinho. Ele perguntou: irmãos, quantos aqui sabem que eu vou pregar hoje? Metade, a igreja inteirinha levantou a mão com medo de outra bronca. Louvado seja o nome do Senhor. Que resposta linda vocês estão dando aqui ao nosso início de conversa da semana passada. Estou muito grato a Deus pela vida de vocês. E eu estou aqui pensando, se você já sabe o que eu iria pregar, por que eu devo pregar? Eu estou feliz que vocês retomaram as notas do meu pai, vocês conversaram sobre isso aí, está tudo muito bom. Vamos orar, vamos pedir para Deus colocar isso no coração. E a igreja disse: esse rapazinho está fazendo a gente de besta, nós vamos pegá-lo. E a igreja combinou. Metade da igreja iria levantar a mão se ele fizesse a pergunta de novo, e metade não iria levantar a mão. E foi o que aconteceu. Chegou no domingo seguinte e perguntou: irmãos, quantos aqui sabem que eu vou pregar hoje? Metade levantou a mão, metade não levantou a mão. Ele falou: glória a Deus, eu estou entendendo que hoje é um dia para a gente compartilhar uns com o outro. Então eu queria pedir que os irmãos que sabem o que eu iria pregar, sente com os irmãos que não sabem o que eu iria pregar e comunique isso aí para vocês, e vamos fazer pequenos grupos aqui, vamos reunir e nós vamos discutir. Estou pensando em fazer essa mesma estratégia, que tal? Vocês a gente pegar aqui, vou colocar vocês em círculo para a gente poder trabalhar. Paixão pelo ministério. A palavra paixão, em si, ela já traz algumas ideias complicadas, porque a palavra paixão, ela vem de patos, patologia, né? Doença. Paixão nem sempre ela é vista de uma perspectiva boa. Aliás, a Bíblia fala em Provérbios 9:13 o seguinte: a loucura é mulher apaixonada, ela é ignorante e não sabe coisa nenhuma. Já viram mulher apaixonada? Rapaz, você tenta mostrar: minha filha, esse negócio aqui é complicado, não vai dar certo, vamos lá. Já era, o coração já foi. Mas eu gosto de pensar também no homem apaixonado. Já viram um homem apaixonado? Estou aqui falando para um grupo mais maduro. Velho quando apaixona, é uma desgraça. Pastor velho quando apaixona, está casado há 30 anos, ele apaixona para a menina da igreja. Rapaz, vira um Zé Tela, aquele negócio complicado, ninguém sabe, e todo mundo, ele abandona a fé, ele larga tudo, ele larga a vergonha, ele larga o pudor, ele larga tudo, né? Então, paixão é um negócio complicado, se a gente olhar na perspectiva negativa, né? Uma vez eu estava conversando com o Antônio Carlos Sacosta, que me compartilhou numa caminhada que ele estava fazendo o seguinte. Ele disse: Samuel, um dia disse, eu amo o ministério. Falei para um rapaz da minha igreja. Esse rapaz é muito próximo meu. Ele virou para mim e disse assim: você ama o ministério ou você ama as coisas que o ministério te dá? Eu fiquei com tanta vergonha, eu não sabia como responder o rapaz, né? Então, às vezes a gente fala de paixão pelo ministério, mas a gente está falando, na verdade, dos privilégios que a gente tem
O ministério coloca a gente em evidência, o ministério coloca a gente para falar para pessoas, as pessoas olham a gente assim, com muito respeito, né? Então, essa coisa é bem complicada. Mas a não paixão, o apatos, apatia, ela é outra desgraça, né? George Moltmann escreveu um livro chamado Paixão pela Vida. E ele fala de como pode acontecer a ausência de brilho nos olhos, né? Eu gosto de usar a expressão para plantador de igreja: você precisa ter sangue nos olhos, né? Você tem que olhar essa comunidade agora como se você fosse, tem um olhar de dono, você é o responsável por tudo, as coisas que vão acontecer. Não encontre justificativa em outros para aqueles problemas que você está enfrentando, não. É duro você lidar com gente que não tem paixão, que não vai, rapaz. Você tem que ficar empurrando o tempo todo, tem que estar encorajando, e nesse sentido é muito negativo o apatos, né? A ausência de paixão. E a ausência de paixão pelo ministério pode acontecer exatamente isso aí, quando você perde o brilho por esse negócio, perde o encantamento desse negócio. E é muito comum acontecer isso. Eu já passei por isso. No final do meu ministério em Boston, eu voltei, depois de 8 anos e 8 meses dos Estados Unidos, e eu lembro bem que o último ano foi um ano muito pesado para mim. Eu sabia o que deveria ser feito, eu sabia como as coisas deveriam ser feitas, mas eu não queria fazer o que era necessário fazer. E quando eu entro num quadro de apatia, no meu caso, existem 2 coisas que são fascinantes para mim. Jonas é o meu herói. Ele entra, o quê? Ele dormia profundamente. A Bíblia, a Septuaginta diz que ele roncava, né? Roncava, literalmente. Ele entrou para o porão do navio, ele dormia. Sono, ai, que delícia. Tenho vontade de dormir, né? Acordar, dormir. Aí, aquele negócio é um quadro de apatia, né? Mas outra coisa interessante é o entretenimento. Você começa a gostar demais de mídia social. Você começa a gostar demais de Netflix. Você começa a gostar demais de filme, né? E você gasta horas e horas e horas e horas. Eu vejo muitos pastores gastando uma quantidade imensa de horário com o celular, respondendo grupos, assistindo videozinho em grupos que roubam tremenda hora sua, né? Mas é ótimo, porque eu me justifico com esses grupos que não tem propósito nenhum, que é um pluct-plact, não vai a lugar nenhum, mas esse negócio aí é bom, e aí eu me alegro com isso. Quando eu vejo o tempo acabou, o dia passou, um dia menos, né? E isso é apatia. Então, você tem que tomar muito cuidado para diagnosticar no seu coração se o seu coração está entrando num quadro de apatia, e descobrir o que está causando esse esvaziamento nessa paixão da sua vida. E eu coloquei aqui no meu Paixão pelo Ministério, no meu blog aqui, você pode acessar todos os meus sermões, tudo que eu escrevo, todos os sermões meus eu escrevo. Então, eles são publicados lá, tá bom? Então, tem muito sermão lá, tem quase 500 sermões lá, muita heresia para vocês lerem, se quiserem ler, né? E muita coisa que você pode pegar e dar uma melhorada e pregar na sua igreja também, né? Está disponibilizado lá, você pode encontrar. Então, tem muita coisa interessante também. Então, gente, eu queria pegar um exemplo na Bíblia de um cara crente, homem de Deus, que perdeu a paixão pelo ministério. 1 de Reis 19. Queria ir lá na experiência de Elias. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ele deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, que era um arbusto, e pediu para si a morte, dizendo: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu
e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto nos mantos e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas. A espada eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em meu lugar. Quem escapar à espada de Israel, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Está aqui Elias. Deixa eu dizer algumas coisas interessantes que acontecem quando a gente pensa, quando a gente olha desencorajamento. Olhando a vida aqui de Elias, ok? Alguns fatores que desencorajam. Primeira coisa que me surpreende nesse texto é que o desencorajamento pode surgir no auge do ministério. Basta que alguma coisa aconteça no auge do seu ministério e há sempre alguém para furar o seu balãozinho de felicidade, né? Existem palavras mágicas que Satanás sabe usar para você. Eu tenho uma senhora na minha igreja, muito crente, ama muito a Jesus. Mas, queridos, se você chegar para ela e fizer o seguinte comentário: eu acho que você engordou da semana passada para essa, ela literalmente entra em crise. É a coisa mais dolorida que alguém pode fazer um comentário dessa natureza para ela. E ela sabe disso, ela está consciente disso. E isso não evita que ela fique desencorajada e triste, profundamente triste, quando uma coisa dessa acontece. Não é surpreendente um negócio desse? Pastores, prestem atenção. Existem determinadas colocações que são feitas, às vezes o ministério está indo bem, as coisas estão indo bem. Um comentário, cara, mas que ele bate num imaginário seu, numa zona de desequilíbrio seu. E é impressionante o poder disso para a vida da gente. É impressionante como as palavras são precisas. E essa mulher me disse uma coisa interessante, ela diz assim: eu sei que a pessoa que fez aquele comentário, ela foi emissária do diabo mesmo para dizer exatamente a coisa que ia me arrebentar o resto da semana. Então, desencorajamento pode surgir no auge do ministério. Olha o que aconteceu com Elias. Elias tinha acabado de passar por uma grande experiência de vitória. Ele tinha derrotado ali aqueles profetas de Baal. Ele foi no gogó daqueles caras. Um homem ousado, atrevido, né? Rapaz, ele disse: não, eu não quero água aqui, não quero, para não achar que é truque aqui, quero água nesse negócio aqui, né? Que se Deus fizer, Deus vai fazer, é isso aí. E ponto. E o fogo do céu desce. E o fogo do céu desce, e depois que o fogo do céu desce, Elias, o homem vitorioso, aclamado, os profetas de Baal mortos, né? Diz a Bíblia que logo em seguida vai acontecer outra coisa. Elias ora para que Deus mande chuva, né? E aí ele tem a experiência dele, que sobe ali e vê uma mãozinha, uma nuvenzinha, depois de alguns ensaios de oração, né? E ali ele orando ao Senhor, até que apareceu uma mãozinha, uma nuvenzinha do tamanho de uma mão, e ele disse para Acabe: corre porque a chuva está vindo. E fazia anos que não chovia em Israel. Rapaz, o cara mandou fogo do céu, mandou chuva, poder de Deus para tudo quanto é lado. Quem não gosta de um foguinho, né? Quem não gosta da chuva caindo, da bênção de Deus sendo derramada sobre a igreja? Está tudo indo bem.
Esse cara está no auge. Ele é o cara. Ele é o cara. Esse cara sou eu. Aí, rapaz, Jezabel, que era o cão chupando manga sentado numa pedra na quarta-feira de cinza, ela fez, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, um carinha, vai lá dar um recado para esse profetinho aí, de Yahvé. Profetinho, o cara tinha sido fogo do céu, chuva veio, profecia. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a sua vida como fizeste a qualquer... Medo de quem, Elias? Não é interessante? No auge, todos nós temos sombras, gente. A gente chama essas sombras de meu infinito particular, os meus segredos, né? Aqueles lugarzinhos secretos, uma engrenagem complicada que vem da minha história de vida familiar, experiências acumuladas, cultura familiar, e Satanás sabe jogar as coisas com precisão para desencorajar você, para roubar de você a alegria de servir a Deus, independentemente do seu momento ministerial, independentemente das coisas que estão acontecendo, se são positivas ou não. Você pode estar vendo a graça de Deus se manifestando, vidas se convertendo, a obra de Deus se realizando, e isso não sustenta você, porque desencorajamento que rouba a paixão do teu ministério pode vir no auge do seu ministério, no auge do seu ministério. Então tome cuidado com isso aí. Satanás sabe enviar um mensageiro ao profeta para te dizer: eu arrebento contigo. É óbvio que as ameaças não vêm assim tão claras como vem aqui, mas é uma coisa que mexe com a sua popularidade, mexe com a sua autoestima, mexe com o seu prazer, mexe com tudo, e desestabiliza você. No caso de Elias, no auge do ministério. Alguns, quando as coisas estão difíceis já, né? E ele sabe colocar com precisão as coisas no lugar certo. Então, desconfie dessas coisas gratuitas, de comentários gratuitos, né? Que podem chegar para você em um momento inesperado, te pegar no contrapé e te arrebentar. Ah? Você comece a suspeitar disso. Crie uma santa suspeição. Você não pode dar poder demais ao diabo. A obsessão pelo diabo adoece você. Mas C.S. Lewis, no livro dele, Cartas do Coisa Ruim, ele fala que 2 são os riscos nossos em relação a Satanás. Primeiro é ignorar a realidade dele. O segundo é dar poder demais a ele, né? E as duas coisas, a gente vai num ponto, vai no outro, vai num ponto, vai no outro, facilmente, tá? Cuidado com essa polarização. O desânimo desse cara vem no auge dele, no auge do ministério dele, né? Então você precisa aprender isso aí, né? O corpo vai dando sinais às vezes e você precisa entender isso aí. Segunda coisa é que desencorajamento gera apatia. Olha o que faz aqui com Elias. Elias, ele vai nessa apatia dele, gente. É interessante que ele vai entrando num quadro cada vez mais complicado. Ele vai para uma caverna. E todos nós vamos para a nossa caverninha, né? E aí a gente fica mal-humorado nessa caverna. Deus vem dialogar com Elias. O que faz aqui? 2 vezes Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, rapaz? Você está doido? Alguma coisa está acontecendo, a vida está lá fora, né? Há tanta vida que brota aí, vamos lá. E você está lá na caverninha sua, ligando o ar-condicionado, e não quer ver ninguém, né? Essa apatia, Jonas no barco roncando, né? Então todos, e é interessante o que acontece na apatia de Jonas, e que a Bíblia fala que todo mundo ora, menos ele, até uma história muito interessante, algum tempo atrás eu li,
de um fato que aconteceu. Na verdade, não é verídico, não, é um fake news, mas eles colocaram com verdade, citando uma cidadezinha do interior do Ceará, em que uma mulher resolveu construir um prostíbulo perto da igreja. E o pastor, muito apaixonado, disse: nós vamos orar e Deus não vai permitir que esse prostíbulo seja construído aqui nesse lugar. E eles oravam, a igreja orava para que isso não acontecesse e tal. E na véspera da inauguração daquele prostíbulo, veio um raio, cai em cima do prostíbulo e queima o prostíbulo, acaba com tudo, né? A mulher macumbeira entrou com um processo de ação na justiça, dizendo que a culpa tinha sido dos crentes que oraram e por isso pegou fogo. E os crentes entraram com a defesa dizendo: não temos nada a ver com isso, né? Não há nenhuma prova de que as nossas orações tenham gerado esse negócio aqui. O juiz deu um parecer, então, e disse: nós estamos aqui diante de um quadro muito complicado. Por quê? Porque nós temos uma mulher que alega que os crentes oraram e que, por causa da oração dos crentes, o prostíbulo pegou fogo. Temos, portanto, uma mulher que não frequenta a igreja, mas que crê que a oração é eficaz. E temos um grupo de crentes aqui que alega que não tem nenhuma relação entre as orações que eles faziam e o fato do prostíbulo ter pego fogo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho encontrado, gente, e em Jonas você percebe essa apatia. A apatia impede você de orar. Jonas não ora. Quem ora? Quem ora naquele barco ali? Todos oram. Eles não sabem nem quem é Deus, mas eles oram. Os descrentes hoje estão orando mais do que a gente. E isso é um quadro de apatia. A gente não tem vontade de orar. Eu sei que você não tem esse problema com oração, né? Só estou aqui citando teoricamente, né? Mas você está percebendo aqui? Elias entra na caverna, cara. Ele pede a morte. Eu quero morrer. Deixa eu viver, né? Então, o desencorajamento gera apatia. Outra coisa, desencorajamento destrói o sentido da vocação. Isso me chama muita atenção nesse texto aqui, meus queridos, por uma razão muito simples. Porque, se você ler com atenção o texto, você vai perceber que, temendo Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi. Salvar sua vida de quê? Ele vai para Berseba. A gente, às vezes, quando lê o texto da Bíblia, a gente não percebe a geografia da Bíblia. Mas olha, o texto diz assim: ele vai para Berseba, que pertence a Judá, mas Berseba já é o sul de Judá. Pensa o seguinte: Samaria está no norte, de onde ele vem. Ele anda a pé, estradas montanhosas, cerca de 300 quilômetros. Ele atravessa toda a região de Jerusalém e vai para o caminho dos gentios, indo na direção do Egito. Direção do Egito. O propósito dele é sair mesmo, aparentemente, do país, né? Só que ele já está em outro. Quando ele chega a Berseba, é território de Judá, já é outro país. Lembra que Judá está separado aqui do Reino do Norte, tá? Tem o Reino do Sul e o Reino do Norte. Ele já está no Reino do Sul, ele já está protegido, né? Mas ele deixa o cara em Berseba, e a Bíblia diz aí que pertence a Judá. Ali deixou o seu moço, e ele mesmo se foi para o deserto. Berseba já é deserto. Ele aprofundou mais o deserto dele. Ou seja, na verdade, o que aconteceu com Elias? Elias saiu do território dele. Isso diz alguma coisa, geograficamente falando, para nós? Às vezes a gente sai do território da gente. A nossa igreja está aqui, cara, e a gente está andando nas periferias do território. A gente pode estar fugindo. Tudo que não tangencia essa geografia do nosso ministério, a gente está querendo cair fora. Então, qualquer convite para ir para fora é interessante. Qualquer ideia de mudar de campo é interessante. Por quê? Porque é o que nós vemos aqui. Essa apatia vai gerando nele também, tirando ele do território. Desestrutura por completo. Berseba, gente, fica 300 quilômetros de Efraim. Ele se desorganiza, ele se desestrutura, ele muda a geografia dele. É isso que acontece quando você está perdendo a paixão pelo ministério. Você destrói o sentido da sua vocação. O que você está fazendo aqui? O que Deus está querendo com você nesse lugar aqui? Por que Deus está querendo que você passe nisso aqui? Então, quando você pensa, por exemplo, quando você pensa aqui no sentido da vocação, uma das coisas que a gente precisa entender é o seguinte: eu não estou aqui nesse lugar por acaso. Essa é uma coisa que eu tento falar para os meus estudantes de teologia o tempo todo. Gente,
cara fica bravo com o presbitério. O presbitério me mandou para esse lugar aqui. O presbitério não manda nada a você não, meu querido. Nenhum homem tem poder sobre sua vida, não. Então você entende que você é de Deus e faz a obra de Deus, e onde você for, mesmo passando pelo vale árido, você vai fazer dele um manancial de bênçãos, como diz o Salmo. A gente fica na mão dos homens, a gente fica com raiva dos homens, a gente fica irritado com eles. Deixa eles mandarem você para onde for, se você está subordinado a um ministério, a uma convenção, a um presbitério, ao diretor-presidente da sua igreja, sabe? Você está na mão de quem? Você é de quem? A gente às vezes perde o sentido do ministério porque a gente não percebe, né? Aquele axioma missiológico que eu falava ontem. Deus antecede você no campo. Antes de você chegar lá, meu querido, Deus já estava lá. Então, se você vai para algum lugar e você é de Deus, você tem essa consciência de que você é de Deus, e você está a serviço do reino de Deus, pode estar certo, você vai ser bênção lá. Agora, com a amargura do jeito que você está indo, aí não vai rodar, não. Você vai chegar lá bravo com todo mundo, irritado com todo mundo, você, né? Como é que eles fazem isso comigo? Como é que alguém se atreve a fazer comigo? Você é de quem? Jonas parece perder também esse sentido da vocação dele. Sei, está a serviço de quem? Vamos lá. Um outro ponto que a gente percebe que o desencorajamento gera na gente é esse medo. Medo é idolátrico, gente. Guarde isso que eu estou falando. O medo de perder não deixa a gente ganhar. Boa parte dos ministérios não são ousados, porque eles têm muito medo do fracasso. Muito medo de fracassar. Eles querem estar num lugar seguro, numa zona segura, onde eles possam estar confortáveis ali. E eu tenho aprendido o seguinte, eu já criei alguns slogans para a minha vida. Qual o meu maior pecado? O meu maior pecado, eu não tenho dúvida nenhuma, que é a incredulidade. Não tenho dúvida nenhuma de crer no poder da oração, crer no poder do evangelho, crer que Deus cuida de mim. A incredulidade é o meu maior problema, meu. Estou falando de vocês, não. Estou falando de mim, tá? Eu, Samuel Vieira. O meu maior pecado é a incredulidade. Crer nas promessas de Deus e confiar nelas por completo, descansar nelas. Qual a coisa mais interessante na vida? Essa resposta não é minha, é do Eugene Peterson. Perguntaram para ele, uma vez, num encontro de estudantes de teologia, fizeram para ele essa pergunta. Ele disse que nunca tinha pensado nisso. E quando fizeram, foi um choque para ele. Qual a coisa mais interessante na vida? E ele disse que respondeu sem pensar. Ele disse, chaos. Chaos. Caos. Se a coisa mais interessante da vida é o caos. A tradução desse livro, ela fala de bagunça. Quando Deus bagunça a sua vida, cara. A coisa mais interessante é quando Deus bagunça a sua vida. Porque Deus te desestabiliza. Mas se você entende que você está nas mãos de um Deus amoroso, olha o centro de convergência. Lembra de ontem que eu falava o último ponto? Que um dos caminhos para a restauração é a gente trazer a compreensão de filho amado para o centro da nossa existência. Você é órfão ou você é filho de Deus? O caos pode ser a coisa mais bela da sua vida, porque você não veria as oportunidades que Deus tem para a sua vida se Deus não gerasse em você um desequilíbrio. Então não se assuste com isso não. Não se assuste com isso não. Vá em frente, meu querido. Ore. Veja se há algum pecado, alguma coisa errada que você tenha feito. E quem sabe você é um momento de arrependimento também. De repente você errou muito. Mas é a hora de Deus tratar você. Vamos lá, né? Chaos. Agora, qual é a minha maior tentação? Eu fiz 60 anos esse ano. E tentação sexual não é exatamente a minha grande tentação mais. Talvez seja a sua. Ela não é a minha, né? Não estou dizendo que eu estou livre disso. Mas estou dizendo que não é a minha grande tentação. Eu tenho outras tentações, bem mais perigosas do que essa. Para mim, a maior tentação hoje é conforto, estabilidade. Eu adoro coisas boas. Eu adoro não ter nada me incomodando. Nada, está tudo certinho.
E aí eu lembro da história dos patos gordos lá do Canadá. Um fazendeiro rico estava apreciando na primavera os patos que estavam chegando na lagoa, ficavam na fazenda dele, e disse para um amigo dele: rapaz, eu amo quando esses patos chegam aqui. Quando esses patos vão embora, dá uma tristeza nesse lugar aqui, uma desolação. Eu queria tanto mantê-los aqui por perto, mas, né? O cara disse: olha, é fácil mantê-los. Você coloca comida, faz uma casinha para eles aí, bota um aquecimento aí para eles, aí que eles vão ficar. Eles não vão embora porque não tem comida. Se você der comida para eles, vão ficar. Aí ele fez exatamente isso, apostou nisso e deu certo. Muitos patos ficaram. Quando chegou a primavera, aqueles patos estavam lá, os outros tinham ido embora. Aí estão vindo os patos na ribação, migração agora, e quando eles estão chegando, os patos que ficaram não conseguiam voar mais. Ficaram gordos. E ele disse: cara, eu estou desestabilizando a natureza. Ele foi lá e destruiu tudo e disse: não deixe esses patos emagrecerem um pouco. Eu acho que é exatamente isso que acontece com a gente. Essa tentação do conforto, do bem-estar. A gente tem medo de quê? Realmente. Eu não sei como a gente vai lidar com cada experiência negativa que a gente tem. Mas se você tem foco, e no centro do seu coração você está com a compreensão de que você é filho amado do Pai, você só pode dizer para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas tem uma coisa, eu sei que o Senhor me ama. O que você quer com a minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou assustado com tudo isso aqui está um caos na minha vida, está uma bagunça, me desestabilizou por completo, mas eu sei que o Senhor me ama. Vamos lá. Olha o que aconteceu com Elias. Elias está com medo. Medo de quê que Elias tem? Você tem medo de quê, meu querido? Se você perder tudo, mas não perder a sua integridade, você recupera tudo na sua vida, recupera melhor. Esse fracasso que você experimenta agora, ele será o encorajamento para você ter grandes vitórias. Então, medo de quê? Realmente, o que a gente tem medo? Nada a temer, senão temer o medo, como diz o poeta. Eu não posso temer, eu não tenho direito de temer. Ansioso por quê? Ansioso por quê? Se Deus vai cuidar de mim, Ele prometeu. Então, qual é o medo? Veja só como o medo, a raiz do medo qual é? O pecado seu, que é o meu. Não, o seu não, o meu. A incredulidade, meu maior pecado. O meu problema é a incredulidade. Eu não creio num Deus amoroso e providente. Eu creio nas minhas forças, eu creio na minha habilidade, eu creio nas condições boas. Isso é coisa de visão pagã. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Só queria saber se vocês estão entendendo esse trem, tá? Vamos lá. Desencorajamento leva à desistência. Elias jogou a toalha. Ele reclama: eu estou sozinho, e Deus diz: não. Mas ele desiste mesmo. E é interessante porque o buraco da alma dele vai se tornando mais profundo. Ele foge do país, chega a Berseba. Dali de Berseba, que já era deserto, ele adentra o deserto, vai mais fundo a desistência dele. Lá no deserto, o que ele faz? Ele entra dentro de uma caverna. A coisa vai complicando, se tornando cada vez pior. É uma desistência levando a outra. É o que nós vemos em Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Não é isso que diz a Bíblia? Sujeito às... Está aí. As mesmas paixões suas. Ei, está falando de paixão ministerial. Ele é sujeito às mesmas paixões. Não tem nada diferente aqui em Elias e em você, meu querido. Está em nós. Nós estamos aqui no mesmo barco. Mas a gente desiste, rapaz. A gente se sente desencorajado, a gente joga a toalha, game over, né? Game over. Não dou conta mais, né? Tal, eu quero morrer, né? Que Elias fala, quero morrer, não, eu não estou aguentando mais, esse negócio aqui tá forte demais para a minha vida e tal, né? Vamos a um outro ponto. Desencorajamento nos transforma em vítimas. Eu tenho trabalhado essa questão do vitimismo aqui, porque eu estou percebendo quantas pessoas têm se transformado em vítimas. Esse vitimismo seu não está te ajudando em nada não, cara. Tá? Você não é vítima de nada. Sabe? A sua vida acontece aí, mas você não é vítima de nada não. Então tome cuidado com esse vitimismo, porque as pessoas vão
magoar você, elas vão frustrar você, elas vão desequilibrar você, mas não se transforma em vítima, não. Esse vitimismo, ele é complicado. E Elias fala, eu sou vítima, eu estou sozinho, ninguém... E é interessante porque Deus faz a pergunta para ele, que faz aquilo, ele responde do mesmo jeito. Já viu esse tipo de aconselhamento que você faz? Que a pessoa está no mesmo lugar? A minha mulher já disse, eu não aconselho mais ninguém na igreja. Jesus nunca aconselhou ninguém. Jesus falava, é assim, pá, a pessoa acreditava ou não, né? Bem, minha mulher é um tanto radical, então... mas o fato é que, você já viu esse tipo de coisa? Você fala para a pessoa a mesma coisa, ela faz do mesmo jeito, né? E nada da mesma coisa te leva para o mesmo lugar. Deus pergunta, o que você faz aqui? Ele responde, vitimamente. Ele fala assim, eu estou aqui nesse lugar, sozinho, tenho sido extremamente zeloso. Você está vendo, Senhor, o que eu faço? Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram a tua altar. Eu fiquei só e procuro tirar a minha vida. Mentira! Porque Deus diz para ele, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Tem muita gente sofrendo do mesmo jeito que você, Elias. Você não está sozinho nesse negócio, não. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Não é assim, tá? É o que Deus está tentando falar para ele. Agora, desencorajamento, desestrutura, por completo. Já pensou em largar o ministério? Onde é que Elias era profeta? Na Samaria. Onde é que Elias está? Do outro lado de Judá, no sul, indo para o Egito. Do outro lado, ele abandonou o ministério. Alguém aqui já abandonou o ministério? Quero que levante a mão, não. Alguém aqui já abandonou o ministério? Vamos embora, né? Eu tenho um amigo que formou no seminário, ele foi para um campo tão difícil, tão árduo, e ele é tanto quanto despreparado emocionalmente para esse treino. Ele ficou uma semana no campo e cascou fora. Uma semana. Não, fica aqui nesse lugar, não. Não dou conta disso aqui, não. Embora. Cidadezinha do interior lá de Goiás, né? E desencorajamento gera um ciclo destrutivo. E vai, né? Cada vez mais aumentando, a intensidade vai aumentando, você não retoma a coisa, você vai aprofundando cada vez mais, e assim vai acontecendo com Elias. E desencorajamento gera leituras equivocadas, porque Elias está fazendo leituras que Deus diz, você não está pegando o ponto, não é exatamente assim. As coisas não são como você diz que são. Mas quando você está desencorajado, você começa a ver as coisas de forma cabulosa. Você olha... Tudo é pesado, tudo é difícil. Não, gente, calma. A vida tem sobressaltos mesmo, né? De repente, de vez em quando, o avião dá uma saculejada, né? Calma. Se cair, tudo bem, não tem que lidar com isso aí, mas não, tá? Então, tome cuidado com essa coisa da gente ficar cada vez mais fazendo leituras equivocadas. E é muito comum a gente fazer essas leituras, né? A gente vê o quadro muito maior do que é, vê o problema muito maior do que ele é, e se desespera. Como é que vai ser? Como é que vou me sustentar? Como é que as coisas vão acontecer, né? Então, vamos lá. Algumas coisas que eu queria dizer para vocês. Revitalização é obra de Deus. Esse texto ensina claramente isso. Revitalização é obra de Deus, porque esse profeta está num lugar em que ele não sai. Ele entrou num poço aqui que ele não vai sair, ele está dentro da caverna, ele não vai sair. Então, o que nós vemos aqui é o que o Evangelho em tempo todo está nos mostrando, meu querido. O que nós vemos aqui é Deus vindo encontrar com o homem caído. Isso é Evangelho. Abacuque ora, aviva a tua obra, Senhor. Ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não fizer, nada vai acontecer, né? A Bíblia nos ensina claramente que é Deus quem faz a obra. Jesus nos ensina claramente isso aí, né? Então, o salmista ora no Salmo 80, o tempo todo, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, ó Deus. Exatamente isso aí, né? Eu tenho muito medo dessa expressão, como revitalizar, né? Porque o como, a gente fica muito desejoso de saber o modus operandi da divindade, né? A gente, às vezes, fica pensando em processo. Lá no Pentecoste aconteceu uma cena muito interessante, porque quando o Espírito Santo foi derramado, surgiram 4 grupos ali. Um grupo era o grupo filosófico. O que é isso? O que isso quer dizer? O outro era o grupo cínico. Eles estão bêbados. O terceiro era o grupo metodológico.
né? Como os ouvimos falar na própria língua. Então tem muita gente na igreja que quer saber como é que Deus faz esse negócio aí, né? Como é que esse negócio acontece, né? E tem fórmula. 7 passos para ser cheio do Espírito, 12 passos para, né, fugir da tentação, você quer, né? E aí a gente vai nesse como. E o como é muito complicado, né? Agora, meus queridos irmãos, comece com essa compreensão. Revitalização é obra de Deus. Senhor, revitaliza o meu coração. Senhor, me encharca de paixão de novo na minha alma. Senhor, eu estou num lugar tão complicado que se o Senhor não fizer, eu não dou conta de fazer, né? E essa é uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto muito de uma frase do Spurgeon. Ele fala assim: rogue pela oração, ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar e não abandonar a oração, porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Fantástico, não? A frase do Spurgeon aí. Ore até que você consiga orar. Então você vai orar, você está desanimado, como é que você ora? Ore até que você consiga orar. Vai para a presença de Deus. Segunda coisa que nós percebemos nesse texto, que nós precisamos de alimento sagrado. Desculpa, eu vou para o terceiro então, né? Precisamos dialogar com Deus. Dialogar com Deus. O C.S. Lewis fala que oração, ao contrário do que a gente pensa, oração não é para mudar o coração fechado de Deus, de um Deus que não quer nos dar. Oração é para alinhar o nosso pensamento a Deus. Tá? Então, o que acontece? Nós vemos aqui diálogo, o Deus que se aproxima. Quantas vezes na Bíblia Deus aproxima para dialogar? Deus dialoga com Caim, que não aceita o diálogo, dialoga com Jonas, e é interessante, Deus vindo tentando consertar o coração. Jonas consertou? Não sei. Porque você está irado. Ei, Jonas, por que você está irado? Né? É razoável a tua ira, é razoável a minha ira até a morte. Insiste, Deus está querendo dialogar com ele, né? Ele não consegue. Lawrence C. Crabb fala que aconselhamento é colocar a mente no lugar. Acho fantástica essa ideia, que o aconselhamento noutético é você colocar a mente da pessoa no lugar, voltar a pensar com os pensamentos de Deus, né? Elias recebe aqui o direcionamento, Deus dialoga com ele, né? E ele está fechadão, ele está bravo, ele está reativo, né? Não, então a oração aqui, esse diálogo com Deus não é exatamente para mudar a Deus, é para mudar a gente. Então você vai orar, não para mudar Deus em relação a você, mas para mudar você em relação à forma como você está vendo. É o que Deus tenta fazer aqui com o seu profeta, tá? Outra coisa, nós precisamos de alimento sagrado. O texto fala aqui claramente que Deus vai dar comida para ele. Eu acho tão bonito isso aqui, esse alimento sagrado. Nós precisamos nos alimentar. Você está alimentando da palavra de Deus mesmo? Ler Bíblia devocionalmente é uma experiência sua. Você tem expectativa quando você lê a Bíblia? Ou já está tão conhecido que você não tem? Em 1989, esteve no Brasil John Stott. E eles marcaram, olha, vai ter um encontro com o John Stott, quem quiser conversar com ele às 2h da tarde. Então foi um grupo de pastores lá, de pessoas que queriam ouvir um pouco mais de John Stott. Alguém fez uma pergunta que eu gostaria de ter feito para ele. Perguntaram assim: qual o segredo da sua vitalidade? John Stott falou 4 coisas. Ele diz o seguinte: eu leio a Bíblia todo dia. Segundo, eu oro todo dia. Terceira coisa, eu nunca me ausento do culto da minha igreja estando na cidade. Quarta coisa, eu nunca me ausento da Eucaristia. Eu vi aquela explicação de John Stott e falei, eu poderia dar uma resposta bem mais elaborada do que esse cara. De lá para cá, eu tenho pensado tanto nessa frase, nessas afirmações dele, que eu estou dizendo cada vez mais, cara, o que a gente está precisando fazer? Exatamente retomar aquelas coisas simples da alma. Muitos de vocês que se converteram na adolescência, alegria de orar, vontade de orar pelos perdidos, né? Devocional. Cadê essa alegria nossa do alimento? Elias está ali, Deus prepara comida para ele, né? Deus vai cuidar dele ali, vai dar alimento sagrado, né? E essa coisa do silêncio, da meditação, ela é extremamente importante. E depois a Bíblia diz que alimentado, ele andou 40 dias até Horebe. 40 dias. Está aí no versículo 8, né? Até o monte de Deus. 40 dias. Agora tem vitalidade de novo. Ele está recuperando a paixão, está recuperando a vida, né? E é isso que nós vemos. Outra coisa, nós precisamos de novos sonhos de Deus. Porque Elias, chega um ponto que muitas vezes a gente não consegue mais sonhar.
Ele não consegue acreditar que é possível transformação, que as coisas podem mudar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Não é assim? Nós precisamos de revitalização, gente. Dentro do nosso coração, nós precisamos na família, nós precisamos na igreja. Mas você crê que realmente Deus pode fazer alguma coisa na sua história? Mesmo. Que Deus pode mudar o fracasso aparente que você está experimentando? Você realmente crê nisso? É o que Deus tenta fazer com Elias agora. Deus vai fazer algumas coisas muito curiosas para Elias. Deus diz o seguinte: Elias, eu quero que você volte e unja o sucessor seu. Ou seja, enquanto você não passar o bastão, meu querido, esquece. Não acabou sua obra. Enquanto você não passar o bastão, unge a Eliseu. Depois que você ungir a Eliseu, está tudo ok. Mas agora não. No meio do caminho, se parar, esquece. Segunda coisa, Deus diz para ele: você vai ungir Jeú. Jeú é o rei de Israel, de onde ele veio, do país dele. E era uma grande responsabilidade. Ele vai ungir a Jeú, rei de Israel. Mas o que é interessante é que o texto fala: você vai lá na Síria, em Damasco. Olha, gente, imagina, você está indo para o Egito, agora você está voltando, você vai ter que atravessar todo o Judá, já está no meio do deserto, atravessa todo o deserto de Berseba, aí ele entra no território de Judá, atravessa o território de Judá todinho, entra na Samaria, tem que atravessar a Samaria todinha para ir para onde? Para a Síria, para Damasco. De Samaria para Damasco são mais 300 quilômetros. O cara tem que andar 600, 700 quilômetros para ungir um rei na Síria, um rei pagão. Ou seja, os sonhos de Deus para o profeta estavam transcendendo até mesmo o ambiente da sua própria cultura. Deus estava olhando com uma amplitude imensa, o que o profeta não conseguia nem olhar nada, porque está dentro de uma caverna. Olha que coisa tremenda. O que Deus pode estar planejando para você? Talvez você precise dizer: Deus, me surpreenda de novo. O que o Senhor tem para mim? Coloque-se como diz o Abacuque, me colocarei na torre de vigia e vigiarei até ver o que o Senhor dirá. Coloque-se na ponta do pé e diz assim: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Deus tem sonhos para você, tá? Nós precisamos do toque de Deus. O que Deus faz aqui é exatamente tocar nele. Eu acho isso maravilhoso. Veio um anjo e tocou. Essa expressão vai acontecer aqui no versículo 7. Acontece no versículo 5. Deitou-se, dormiu, eis que um anjo tocou. Deus manda gente para tocar a gente, né? O anjo é o enviado, né? São pessoas, às vezes, que surgem na sua vida. São visitações especiais do Espírito Santo na sua vida. Deus toca você e Ele vai tocando. É como se dissesse: você precisa reanimar. O caminho te será sobre modo longo, você precisa ser tocado por mim. E nós precisamos perceber os movimentos de Deus nos eventos simples da vida. Presta atenção no que eu vou falar. Todos nós gostamos de experiências pentecostais e carismáticas. Nenhum problema com isso. Eu não tenho crise com isso, não. Tá? Eu não dependo dessas experiências para a minha vida, nem para o meu ministério. Isso é uma tolice. Isso é uma tolice. Agora, Elias é o cara mais pentecostal que você conhece aqui dos profetas. É fogo do céu, e o negócio queima, e queima, Senhor, e manda chuva, Senhor, e o negócio manda chuva, né? E Elias manda fogo, né? Bota fogo no meu coração. Elias é assim, pentecostalzão mesmo, o negócio dele é sinal, prodígio, não sei o quê. Eu acho, e aqui vai uma tendência de psicologizar o texto, deixa eu me atrever aqui, né? Eu acho que Deus fala assim: esse cara está tendo experiência pentecostal demais. Aí ele vem no meio do terremoto, Elias procura, não está. Vem no meio do vento forte, Elias procura, Deus não está. Forte vento, não é nada, cadê Deus? Terremoto, negócio treme tudo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, versículo 12, um cicio tranquilo e suave. Vento tranquilo, uma coisa doce vindo para o coração. Deixa eu tentar entrar nisso aqui para eu poder dizer para você: comece a descobrir Deus nos eventos simples da vida. Descobrir o que decalçar de um
teólogo católico fala de descobrir os sacramentos divinos em todas as experiências. Beije a sua mulher, o seu marido, como uma experiência carismática. Brinque com seu filho e com seu neto, como uma experiência da manifestação de Deus na sua história. Que coisa mais restauradora. Faça sexo, renovando-se na experiência na qual a Trindade participa contigo. Eu posso dizer aleluia depois? Não, você pode dizer durante também, né? Nenhuma crise. É essa coisa de você começar a experimentar nas coisas assim. Vai jogar um tênis, meu querido, celebrando Deus. Vai pescar. O que enche a sua alma? Eu sou pescador, amo pescar, né? E a minha esposa é fanática de pescaria. No caso dela é de libertação espiritual. Vocês precisam orar porque o negócio lá está sério, né? Vocês estão entendendo, gente? Que coisa mais doce sentar à mesa com sua família, agradecer o pão, mas assim, resgatando o sentido, não aquela coisa monótona, mas resgatando o sentido, que bênção eu tenho aqui, minha família. Abraçar um amigo seu, fazer uma caminhada. Gente, os sussurros de Deus aí na sua história, Deus soprando, Deus consolando, Deus tocando, Deus agindo. Descubra Deus nessas coisas simples da existência, tá? Eu estou cada vez mais tentando resgatar essa dimensão que nós criticamos tanto, da sacramentologia católica. Como diz o Ricardo Barbosa, no conversa, ele diz: estou cada vez mais sacramental. Eu ainda continuo achando que casamento, não sei se eu devo dizer isso, não. Mas tudo bem, vocês já entenderam. Eu não disse, né? Vocês só inferiram, né? Isso é inferência de você, mas tudo bem, isso é uma outra coisa, né? Gente, o fato é o seguinte, cara, olha lá, né? No lazer, no churrasco, no beijo, no abraço. Cozinhar, você gosta de cozinhar? Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Cara, eu me resgato em cozinha, eu me renovo em cozinha. Só que tenho que pedir para a minha mulher sumir da cozinha. Some daqui, que fica dando palpite aqui, deixa eu cozinhar. E eu faço tudo em cozinha. Cozinho, amo cozinhar. Ela reclama com razão, porque depois eu bagunço tudo a cozinha dela, mas, né? Você está entendendo, gente? Ei, meu querido, vai e bebe gostosamente teu vinho. Goza a vida com a mulher que amas, resgata essa humanidade sua. Como diz Teresa d'Ávila, Deus me livre dos santos de cara amarrada. Gente mal-humorada em nome de Jesus, não dou conta. Né? Já ouviram essa expressão? Não dou conta, é bem goiano. Né? Não dou conta desse trem. Né? Gente, há tanta vida lá fora. Interprete os sussurros de Deus num sussurro tranquilo e suave. Deus está falando aí. Descubra essa dimensão divina aí. Bem, eu queria tentar aprofundar um pouquinho com vocês aqui na questão do poder do Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente vai falando dessas coisas todas, aí, quando Paulo vai falar da nova aliança, lá em 2 Coríntios, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele está falando da nova aliança, está todo empolgado com a nova aliança, nós temos o bom perfume de Cristo, tanto dos que se perdem como os que se salvam, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo, sempre nos conduz em triunfo. Você acha que você em Cristo está sendo conduzido em triunfo? Vitória constante? Paulo disse. E não tem nada a ver com teologia da prosperidade aqui não, gente. Deus está conduzindo você em triunfo, o seu fracasso é triunfo, opa! E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que se perdem como nos que se salvam. Aí ele vai falando isso aqui, ele fala, no versículo 16, para com esse cheiro de morte para a morte, para com aquele cheiro de aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Aí ele pergunta, quem é que é capaz disso? O Evangelho não fala do que você é capaz, mas fala do que Deus é capaz de fazer. E aí ele vai responder isso no capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus,
qual nos habilitou para ser o ministro de uma nova aliança. A nossa suficiência vem de Deus. Evangelho, meu querido, não é o que você faz, esqueça de você. Os puritanos falavam, cada vez que você olhar para você, olhe 10 vezes para a cruz, olhe 10 vezes para a cruz. O poder vem do Evangelho. É aqui que nós precisamos encontrar. O que faremos para realizar as obras de Deus? Olha essa pergunta que fizeram a Jesus em João 6:28. O que faremos, para realizar a obra do Pai? Ele diz, a obra do Pai é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra. Você quer fazer uma obra para o Pai? Creia naquele que por ele foi enviado. Creia, só. Que resposta simplista. Que faremos para realizar as obras do Pai? A obra do Pai é esta, é uma única só, apenas uma, que creais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra do Pai. A plaquinha de 5 minutos já levantou ali, deixa eu tentar concluir aqui com uma história. História com H? História, não sei. Você coloca o que você quiser aí, também não sei. Um grande general romano, era um homem de muita sabedoria, muito rico, e teve apenas um filho. E o filho dele nasceu num berço de ouro, um menino, tinha tudo do bom e do melhor, mas era um menino muito inconsequente. Ele fazia as coisas tudo errada, decisões horríveis, se feria por isso, se machucava com isso. Ninguém sabia onde é que ele iria colocar as coisas na cabeça dele, porque ele era desequilibrado mesmo. E o pai foi envelhecendo, vendo aquela situação do filho, e com muito temeroso em relação ao futuro do filho. E ele tomou uma decisão drástica. Ele tinha um escravo chamado Marcellus, que era o cara que cuidava de era o mordomo da casa, cuidava de toda a economia, cuidava de tudo que ele tinha. E ele então decidiu o seguinte, que ele daria todas as coisas que ele tinha para o Marcelo e só daria uma propriedade para o filho, porque ele sabia que 2 anos depois o filho dinamitaria, dilapidaria qualquer que fosse a propriedade dele, porque era um cara muito inconsequente. Então o que ele fez? Ele pegou e chamou o Marcelo e disse, Marcelo, é o seguinte, eu vou passar tudo para o seu nome. Eu vou dar uma única propriedade para o meu filho. O Marcelo disse, mas mestre, mas senhor. Ele disse, não, eu vou conversar com ele. Chamou o filho dele e falou, filhão, é o seguinte, eu estou chegando no final da minha vida e preparei o testamento. Eu queria ter uma conversa contigo bem direta. É o seguinte, eu decidi dar todos os bens que eu tenho para o Marcelo. No fundo, ele sabia que o Marcelo cuidaria do filho. E que, dando para o Marcelo, todas as coisas que o Marcelo precisasse lá na frente, toda a emergência, aquele escravo zeloso e bom cuidaria do filho. E ele disse, então eu resolvi dar tudo para o Marcelo. E não disse para o filho o motivo dele. Ele disse, agora você tem direito a escolher uma propriedade, uma só. Lembre-se o seguinte, você não pode errar nessa escolha, porque só uma propriedade. Há muitas propriedades ricas, fazendas, palácios, você escolhe o que você quer. Só uma propriedade de tudo que eu possuo, só um dos meus bens será seu. O que você quer ter? Então você pensa e me traz a resposta. E lembre-se, essa é a decisão da sua vida. Você não pode errar nela. Eu disse, eu não preciso pensar sobre isso não, pai. Eu já sei o que eu quero. Disse, você já tem resposta para isso? Já tenho. Eu já decidi. Filho, pense bem, essa decisão sua é muito séria. Ele disse, não, eu estou absolutamente certo do que eu quero. Eu vou ficar com o Marcellus. Porque pela lei romana, quem ficava com o filho, com o escravo não era dono de nada. Ele ficando com o Marcelo, ele teria todas as propriedades, né? Ele decidiu ficar com o Marcellus. O que você vai fazer para realizar as obras do Pai? Você é desafiado a tanta coisa para fazer. A obra do Pai é uma só. Arrependa-se da sua incredulidade. Arrependa-se da sua justiça própria. Arrependa-se da sua falsa concepção de que está tudo seguro. E creia no Pai amoroso que enviou seu Filho amado para morrer por você na cruz. Creia mesmo. Você que prega o Evangelho, você que fala desse Evangelho, você que ensina isso do Evangelho, comece a crer
naquilo que você crê e naquilo que você prega. Deus te abençoe. Pai, abençoe a cada um de nós aqui, Pai, para que o nosso coração seja aprofundado na dimensão da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, das verdades do Evangelho, Pai. Aplica-nos a compreensão da cruz, da redenção, da libertação que temos em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.